3 coisas que travam a queima de gordura. Porque se você quer perder barriga, se você quer diminuir essa quantidade de gordura que tem na sua barriga, que tem dentro da sua barriga, né, dentro entre os nossos órgãos, que é a gordura visceral, nós precisamos entender quais são as coisas que travam isso. Porque se eu quero perder, mas se eu não consigo perder, então eu preciso entender o que está me dificultando. Às vezes você está lá fazendo várias coisas, né, na busca de perder, só que tem coisas travando. Enquanto você não entender quais são essas coisas e trabalhar em cima delas, para que depois você faça aquilo que tem que ser feito para perder, você não vai conseguir. Então, vamos para a primeira coisa? A primeira coisa, tá, que vai conduzir você a não perder gordura é a restrição alimentar. Eu trouxe um estudo aqui para estruturar mais toda a explicação que eu vou te falar, o porquê que a restrição alimentar trava a sua perda de gordura. Mas esse estudo aqui, ó, ele diz que com o comportamento de restrição alimentar, aumenta os níveis de obesidade. E eu vou te explicar por que acontece isso, tá? Mas, primeiro, deixa eu só trazer um ponto bem relevante desse estudo, que foi o seguinte. Eles identificaram que grupos de pessoas que restringiam-se depois que faziam um lanche mais calórico, tendiam a comer as outras refeições de uma forma mais exagerada. Enquanto um outro grupo de pessoas que não fazia restrição alimentar, ou seja, comia normalmente, depois que comiam um lanche mais calórico, não tinham a tendência de comer mais nas outras refeições. Pelo contrário, essas pessoas elas tendiam a fazer um processo de compensação. Ou seja, tinha uma grande refeição, né, calórica, e depois pensar, poxa, comi pra caramba antes, né, no meu almoço, então já vou segurar aqui nesse lanche, nesse jantar. Provavelmente você já passou por isso. E eu vou trazer isso para sua realidade para você entender. É muito comum, dentro de um processo de emagrecimento, nós entrarmos numa restrição alimentar. Corta o pão, corta o leite, corta isso, corta aquilo, corta tudo. Tudo que você tinha o hábito de comer diariamente ou frequentemente, você passa a cortar. E aí você começa a fazer algo que é sem graça, porque agora você só está comendo ovo, você só está comendo frango, salada, atum, você não tem um prazer naquilo. Então, a tua alimentação ela é desprazerosa, é sem graça. Você começa a passar fome, porque você começa a comer pouco também, né? Existe uma restrição, níveis de quantidade, então você acaba passando fome. E você também começa a passar vontade. Porque se você não come aquilo que você tinha o hábito de comer, que você gostava de comer, naturalmente você vai tender a ter mais vontade. Então você começa a entrar nesse cenário que você passa fome, passa desejo e automaticamente isso vai ficando cada vez mais difícil. Até que um belo dia, ou no próprio final de semana, você não sustenta aquela alimentação e você faz ali um almoço e come pra caramba. Ou você vai no jantar, ou você vai no aniversário, e você acaba comendo desenfreadamente. Ou seja, você comeu um pedaço de alguma coisa, ou saiu daquela alimentação e você acabou comendo demais. Por que isso aconteceu? Por que isso acontece? Porque você estava numa restrição alimentar. E é natural que quando você entra numa restrição alimentar, você passa a viver num pensamento que é o seguinte: eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer, eu estou emagrecendo, eu não posso comer. Quando você sai daquilo que você tem que fazer, é como se você tivesse meio que se libertado. E é natural que o pensamento posterior a isso é o seguinte: agora que eu já saí, eu vou aproveitar, porque depois eu não vou poder comer de novo. E aí você começa a ter esse impulso de querer comer mais e comer sem controle, e isso às vezes se propaga para as próximas refeições. Então, se você sai numa sexta-feira, por exemplo, as chances de no sábado e no domingo você sair é grande. E aí na segunda-feira você já volta para a dieta. E aí você passa a semana inteira se restringindo, chega no final de semana e isso acontece. Isso é um ciclo muito comum, isso acontecia muito comigo. Era algo, nossa, muito frequente. Toda segunda-feira eu falava para mim que eu ia recomeçar. E eu começava numa dieta restritiva demais, só frango com salada, jejum intermitente, porque eu queria compensar tudo aquilo que eu fiz no final de semana. E aí eu sofria a semana inteira, eu fazia mais exercício. Nossa,
Era um sofrimento danado. Chegava na sexta-feira, eu estava cansado. Eu estava exausto. Eu estava cheio de vontade de comer, eu estava passando fome. E é natural que, conforme você vai fazendo isso, você já vai tendo aquela recompensa. Poxa, eu passei a semana inteira me restringindo. Vou aproveitar o final de semana. E eu me auto-sabotava, que eu falava assim para mim, esse vai ser o último final de semana que eu vou fazer isso. Porque eu começava na sexta e acabava no domingo à noite. E eu comia tudo que eu via pela frente. Porque o pensamento era, depois eu vou ter que parar. É só agora. Então eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Eu vou comer tudo aquilo que eu quero. E era sexta, sábado, domingo. E aí eu me auto-sabotava, me enganava, falando que na segunda-feira ia acabar e depois eu não ia comer mais. Só que isso ia até a sexta-feira. E esse ciclo, na minha vida, durou num determinado momento, num processo que eu estava, um mês. Ou seja, foram 4 finais de semana fazendo isso. E é muito ruim, porque você começa a ficar frustrado, você começa a ficar chateada, você começa a não ter resultado. Pelo contrário, você vai ganhando peso, você vai ficando toda desequilibrada, e isso vai te gerando mal-estar. Você começa a passar mal, você começa a ter disfunções na parte intestinal, uma série de coisas começam a acontecer. E é natural, moleque, quando você entra nesse desequilíbrio, né, porque o fato de você restringir, ele não só mexe no teu psicológico, como eu expliquei aqui para você, e como o próprio estudo trouxe, né? Mas ele também entra numa restrição nutricional que leva o seu corpo a reduzir o metabolismo. Porque a partir do momento que você restringe alimento, você restringe quantidades, né, calóricas, o seu corpo ele entende que você está numa escassez alimentar. É como se você estivesse passando fome. Ele não sabe que você quer emagrecer e por isso que você está parando de comer. Ele só entende o seguinte: olha, não está entrando, não está tendo uma oferta que eu preciso para me manter vivo e ao mesmo tempo fazer todo o processo acontecer. Então, automaticamente, ele entende que você está no estado de alerta, no estado de escassez, no estado de que está faltando. E o objetivo do seu organismo é fazer o quê? Manter você viva, fazer o seu coração bater, fazer as funções vitais acontecerem, a oxigenação, né, as questões vitais acontecerem. E quando entra nesse estado e ele identifica isso, ele faz o seguinte, ele muda, ele aperta um outro botão, que é o seguinte, modo de acúmulo. Eu preciso agora parar de ficar usando a minha reserva, usar o mínimo possível, então já reduz o meu metabolismo, já reduz as atividades. Então, nesse momento, você passa a ficar mais cansada, sem disposição, sem energia, porque o teu corpo está entrando no estado de reserva, de falar assim, olha, vamos reduzir as atividades para não gastar tanto. E se você se sente cansada, sem energia, sem disposição, o que você faz? Você se movimenta menos, você faz menos coisa, você tem um gasto menor. Então, isso começa a acontecer. E ele também começa a fazer o quê? Entrar no modo de acúmulo. Qualquer coisa que entrar, já estoca, já guarda, já reserva. E aí, mulher, quando acontece aquilo que a gente conversou, que você está lá numa restrição, então daqui a pouco você tem uma compulsão, ou você tem um descontrole alimentar, que vem aquela carga calórica, você está nesse estado de acúmulo, nesse modo de acúmulo, o teu corpo pega tudo aquilo que você está comendo e estoca. E é por esse motivo que muitas das vezes você se questiona e fala o seguinte, poxa, eu não entendo por que eu não emagreço. Eu quase não como. Eu passo fome muitas das vezes. Eu fico, sei lá, várias horas, eu faço 2 refeições ao dia, então eu como bem pouquinho e eu não emagreço. É justamente por isso. Porque a sua restrição está te levando a uma compulsão, que também está te levando para uma questão de desequilíbrio nutricional, escassez alimentar, e vai fazer com que você tenha todo esse processo. Então, além de você não conseguir queimar gordura, você também está tendo maior estoque de acúmulo de gordura. Então, se você continua fazendo isso para emagrecer, saiba que você não vai emagrecer. Porque isso vai estar travando e gerando outras consequências que a gente vai falar mais à frente. Tá? Bom, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o excesso de exercício. Eu não sei se você sabe, mas utilizar a dieta radical, então a primeira coisa mais a segunda coisa, não ajudam a emagrecer e ainda te tiram saúde. Isso aqui é interessante porque é o seguinte, eu conheço muitas mulheres, seguidoras, que falam assim, Lucas, olha, eu estou me exercitando todos os dias, eu estou fazendo aula de zumba, eu estou fazendo exercício em casa, tem outros que falam que vai na academia todo dia, faz spinning, uma série de coisas. E não entende por que não emagrece. E existe uma lógica muito importante que muitas não sabem, provavelmente você não sabe. Principalmente se você for essa mulher que faz muito exercício. Mas entenda que o exercício, mulher, ele é uma atividade estressante. O exercício, ele gera um desequilíbrio, gera um estresse no teu organismo, tá? Que não é favorável
quando está em excesso. Ou seja, existe uma dose ideal de exercício que você tem que fazer para que esse exercício seja eficiente na sua queima de gordura. Porque quando você faz muito exercício, e é meio contraintuitivo, né? Caramba, quanto mais exercício eu fizer, mais rápido eu emagreço. Não é isso. Na verdade, quanto mais exercício você fizer, menos você emagrece. Porque quanto mais estresse você tiver, o exercício é estressante, quanto mais estresse você tiver, menos o seu corpo vai queimar gordura. Porque começa a acontecer uma coisa que é o seguinte. Quando você tem muito estresse, seja uma questão externa, como um trabalho, ou um problema, ou até mesmo o exercício sendo imposto, o teu corpo ele entende como estresse. Então, se você está estressada no trabalho e isso está te atormentando há meses, o teu corpo identifica isso como estresse. E existe um hormônio, que é o hormônio do estresse, que é o famoso cortisol, ele sempre é elevado quando você está diante de um fator estressante, seja um trabalho, seja um problema que você tem que pagar a conta e o dinheiro não entrou, ou seja um excesso de exercício, ou até mesmo uma própria restrição alimentar. No final, o corpo ele vai entender como um estresse. E esse cortisol ele vai ficar aumentado. Qual é o papel do cortisol, né, no nosso organismo? O papel do cortisol, como o próprio nome diz, hormônio do estresse, ele desempenha uma função que é o seguinte. Imagina que você está na rua e você vê que logo na frente uma pessoa está sendo assaltada. Quando você olha aquela imagem, aquele ato acontecendo, você vai ter um pico de cortisol, porque você vai ver uma coisa que vai te gerar um estresse, você vai assim, caraca, meu Deus, e agora? Você fica assustada. E essa atenção, essa reação que você tem, é o cortisol que está exercendo. Por quê? Porque naquele momento, você tem um estado de alerta muito forte, e ali você só estava pensando em duas coisas. O que eu faço? Eu fujo? O que eu faço? E é exatamente esse imediatismo, né, de você pensar em algo, você agir. Podemos falar de um outro exemplo, né, de uma ação, mas imagina que você está diante de um urso. Você está lá numa trilha e você vê um urso, você vê uma... Primeira coisa, você fala assim, o que eu faço? Eu corro, eu fico aqui, eu pego... Você vai pensar isso. Ou seja, quando você não tem nada disso acontecendo, né? Não tem urso na tua frente, não tem um assalto acontecendo, você só está gerando estresse através do exercício. O seu corpo ele vai ficar nesse estado de alerta. E nesse estado de alerta, ele não está preocupado em queimar gordura. Esse estado de alerta, ele entende que é para você lutar ou você fugir. Ele te coloca no estado para você reagir. E o emagrecimento, ele não acontece nesse momento. Pelo contrário, quando você emagrece, você está perdendo energia, perdendo gordura. E no estado de estresse, de luta ou fuga, seu corpo não quer perder gordura. E é por isso que muitas das vezes mulheres que têm uma atividade muito intensa, muito frequente, em excesso, não conseguem perder gordura. Talvez você veja até a balança descendo, só que a barriga não sai. E quando você passa por esse processo e você começa a observar com mais detalhes, você vai ver que isso que você está perdendo é massa muscular. Eu já vi várias mulheres que faziam várias horas de exercício exagerado e perdia peso, ficava flácida, mas a barriga não saía. Ou seja, é um tipo de resultado que você está perdendo músculo. Quando você começa a ficar flácida, é sinal que você está perdendo músculo. Ou que você não tem o músculo. Você está perdendo peso. Mas nesse caso, é difícil você não perder músculo. Então, o excesso de exercício vai travar a sua queima de gordura. É necessária uma dose certa de exercício para você, junto com a alimentação de tudo e com as 3 ações que eu vou falar aqui para você conseguir acelerar ainda mais. Porque sim, o exercício, não estou falando para você que o exercício é ruim, eu estou falando para você que o exercício em exagero, em excesso, trava a sua perda de gordura. Quando está na dose certa, da forma correta, ele acelera. E aí você consegue, né, ter um resultado muito mais rápido. Tá? E por fim, a gente entra aqui com a inflamação. Essa é a terceira coisa que te trava perder gordura. E aqui eu quero trazer 2 tipos de inflamação,
tá? São inflamações diferentes, mas que num todo vai constituir uma única coisa, que é o estado inflamatório, tá? Que é a parte do intestino e a parte da gordura corporal. Então eu quero começar falando aqui para você, trazendo um estudo, né, que uma grande quantidade de gordura corporal, né, e a gente fala aqui de pessoas obesas, que aqui no caso vai estar relacionada a uma grande quantidade de gordura, mas se você não é obeso, porém tem uma quantidade de gordura elevada, por exemplo, você pode fazer essa medição, né, bem simples e prática, para você ver se você está no estado mais inflamado, que é o quê? É a circunferência do teu abdômen. Se você tem mais, você, mulher, tem mais de 85 centímetros de barriga, é sinal que você tem uma grande quantidade de gordura visceral que está ali concentrada na tua região abdominal, que está te conduzindo a ter uma inflamação crônica. É a pior gordura que tem, é a gordura visceral, que está ali, né, localizada na barriga. Então você vê exatamente pela circunferência do teu abdômen. Tem mais de 85 centímetros de barriga, mulher, você está com estado inflamatório crônico por causa dessa gordura. E aí, esse estudo aqui, ele mostra justamente isso. O que ele mostra aqui? Ele mostra que essa alta concentração de gordura gera um processo inflamatório que conduz você a ter mais resistência à insulina, ou seja, faz com que você se torne uma pré-diabética, e se você não cuidar, pode sim se tornar uma diabética. E aí, essa resistência à glicose, essa pré-diabética que começa a se instalar, ela facilita ainda mais o acúmulo de gordura perante ao que você come. Porque entenda que o alimento, ele é energia. Ou seja, quando você come qualquer tipo de alimento que seja, tá? Tirando, claro, verdura, legume, vamos falar de uma alimentação de uma pessoa que está com a barriga acima de 85 centímetros. Né? É muito natural que essa pessoa ela vai ter uma alimentação desequilibrada. Se ela não tivesse uma alimentação desequilibrada, ela não teria barriga. Então, pegando aquilo que ela come, né, o corpo, quando recebe aquela alimentação, ele converte aquilo em energia. E essa energia é o quê? A glicose. Então, quando você tem uma resistência à insulina, o seu organismo ele tem dificuldade de captar essa glicose vinda da alimentação na sua corrente sanguínea. Então, essa tua glicose ela fica alta. E se você tem uma resistência à insulina, ou se você já teve, ou se você conhece alguém até mesmo diabético, você sabe que a glicose ela fica elevada. Inclusive, muitos médicos falam, olha, vê se a glicose tem que estar nessa faixa. E aí, quando ela fica muito alta, e o corpo ele não está conseguindo captar essa glicose para dentro da célula, ele começa a usar outros meios alternativos para diminuir essa glicose. E uma delas é o acúmulo de gordura. Então aqui, entenda que se você tem mais de 85 centímetros de barriga e você já está com estado de inflamação, aqui já é um grande indício de que você possivelmente pode ter aí uma resistência à insulina instalada, que está facilitando você ganhar gordura e travando completamente a sua perda de gordura. E aí depois a gente tem a inflamação intestinal. E aí, mulher, hoje em dia, isso está sendo muito estudado, cada vez mais estudos relevantes, trazendo justamente essa parte intestinal com a obesidade, com a nossa saúde. E aí, esses dois estudos que eu trago aqui, ó, se você for ver, tem um aqui que é de 2021, ou seja, está bem recente, onde já está fazendo essa relação da obesidade, do ganho de gordura, da dificuldade de emagrecer com a nossa microbiota intestinal. Ou seja, se você não sabe o que é microbiota intestinal, significa, basicamente, as bactérias que vivem no seu intestino. E é interessante porque, por muito tempo, a gente não dava atenção para um órgão tão importante. Acreditava-se que o intestino era só um órgão que excretava fezes, né? E conforme a ciência ela foi evoluindo e foi estudando mais sobre esse grande órgão, eles começaram a reconhecer que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele tem tantas funções importantes, tanto para a nossa saúde, quanto para a regulação do nosso peso, quanto para várias outras coisas, que ele foi considerado nosso segundo cérebro. E, ao longo de toda essa evolução da ciência, com os estudos sobre o nosso intestino, foi identificado que dentro do nosso intestino existe uma população de bactérias que eles denominaram de microbiota. Microbiota é o conjunto de bactérias. E, no caso intestinal, é que vive no intestino. Nós temos também microbiota bucal, então tem bactérias aqui na nossa boca. A gente tem bactérias dérmicas, né, que é da pele. Você, mulher, tem bactéria microbiota vaginal, tá? Então, microbiota, para você entender, são as bactérias que vivem num determinado local. Então, a gente tem na boca, a gente tem no intestino,
você tem na pele, você tem na vagina, tá? Mas eu quero falar da microbiota intestinal. E aí, esses estudos eles mostraram o quê? Que quando há um desequilíbrio, que isso é chamado de disbiose, quando existe um desequilíbrio, ou seja, quando existe uma disbiose, que é o quê? É um desequilíbrio intestinal, mais bactérias que engordam do que bactérias que emagrecem, eles identificaram que esse tipo de pessoa tem maiores dificuldades de emagrecer. E aí o outro estudo mostrou, né, mais profundamente sobre o porquê que essa pessoa tem mais dificuldade de emagrecer. Porque ali foi um estudo mais geral. Vamos ver sobre essa questões intestinais. Foi uma pergunta, né? Olha só que interessante. O primeiro estudo fala o seguinte: a microbiota intestinal afeta o sucesso da perda de peso? E eles foram investigar. E dentro dessa investigação eles viram, olha, tem aqui uma pessoa que tem uma microbiota intestinal saudável e emagrece. Agora, essa pessoa que tem uma disbiose, ou seja, que tem um desequilíbrio, que tem mais bactérias que engordam do que bactérias que emagrecem, ela não está emagrecendo. E aí começaram a ter especulações. Será que é isso? Será? E aí novos estudos foram feitos. E eu trago aqui um outro estudo que fala justamente sobre isso, a microbiota intestinal na obesidade. Eles foram pegar pessoas obesas e foram estudar o intestino daquelas pessoas obesas, ou seja, que tem maior quantidade, mais uma cintura, né, uma barriga maior que 85 centímetros, que tem perfis de obesidade. E aí, mulher, identificaram o seguinte: eles realmente viram que essas pessoas que têm maior quantidade de gordura, sim, tinham uma microbiota intestinal diferente de pessoas saudáveis, de pessoas que não tinham, né, esse perfil de obesidade. E aí, eles foram colocar isso na prática. Isso aqui é o mais fantástico, mulher. O que eles fizeram na prática? Eles pegaram, para você entender o que eu vou falar aqui, e fazer sentido, mas todo estudo científico, ele começa pelos animais. Então, eles começam a estudar os ratos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nisso. Se não falou, estou falando agora, você está sabendo agora. Mas primeiro se estuda os ratos, porque os ratos eles têm uma coerência muito grande com os humanos. Tá? É claro que algumas coisas só muda a dose, certo? Mas primeiro fazem rato, porque em rato eles já começam a ter uma noção de como que faz com o humano e testa depois com o humano. E primeiro eles fizeram o seguinte, eles pegaram um ratinho lá, que tinha o intestino normal, o rato normal, pegaram uma população de bactérias que engordam e inocularam, colocaram dentro do intestino daquele ratinho. E foram observar como que aquele rato iria se comportar, o que ia acontecer de fato. E eles identificaram que aquele rato ele começou a engordar. Seguindo uma alimentação normal, uma alimentação que seguia antes, né, porque esse rato era saudável, ele não tinha um sobrepeso, a mesma alimentação saudável, em porções certas, tudo certinho, aquele rato ele começou a engordar. E aí ali eles começaram a ver que aquilo tinha sentido, ou seja, aquela microbiota, aquele intestino daquela pessoa que era obesa que estava desregulada, tinha uma relação, porque estava acontecendo com o rato. E aí eles foram estudar mais a fundo. E eles identificaram que as bactérias que engordam, elas possuem capacidades, várias capacidades, de fazer a gente engordar. E esse nome, né, que esse nome que eu coloquei para ficar mais didático, né, bactérias que engordam, para você entender que elas literalmente engordam. Por quê? Elas alteram o nosso comportamento, ou seja, elas nos induzem, lembre-se que sempre o nosso intestino ele tem uma ligação com o nosso cérebro, tá? Por isso que é considerado nosso segundo cérebro. Ele tem uma função, né, conectado com o cérebro, que ele tem uma comunicação direta. Então, essas bactérias, por estarem comandando aquele intestino, vão literalmente estimular, através dessa conexão intestino-cérebro, você a escolher alimentos mais palatáveis, alimentos mais ricos em açúcar, gordura, produtos industrializados. Porque essas bactérias se alimentam desse tipo de alimento, de açúcar, de gordura. Além disso, essas bactérias elas conseguem extrair, elas conseguem comer mais daquele alimento, aproveitar mais daquele alimento e, com isso, captar, absorver e extrair mais caloria. E só para você entender o que é isso, é como se você tivesse ali, você comia um bombom, é como se você estivesse comendo dois. É basicamente isso de uma forma didática. Então é como se você estivesse comendo mais, só que você não está comendo mais. E aí tem uma ligação com o rato, né? Por isso que o rato, mesmo comendo as mesmas quantidades, o mesmo alimento, estava engordando, porque ela extrai mais caloria. E aí você engorda. Você passa a ter um desequilíbrio, essas bactérias, né, induzem você a ter um desequilíbrio nos teus hormônios de fome e saciedade. Ou seja, você fica muito mais fome do que saciada.
Então é bem característico de você comer, passa meia hora depois você já quer comer de novo. Você nunca está saciado. Justamente porque essas bactérias elas liberam substâncias que desequilibram toda essa parte hormonal. E além disso, mulher, essas bactérias reduzem o seu metabolismo. Então, ao invés de você ter um metabolismo ali, você está lá fazendo atividade física, está correndo, está fazendo tudo, mas o seu metabolismo está lento. Às vezes tem mulher até que acha que é a tireoide. E aí toma remédio a tireoide, não sei o que, não sei o que lá, e continua da mesma forma. E não entende por que, que não consegue. Tenho lá problema na tireoide, meu médico falou que eu tenho problema na tireoide, estou tomando o remédio, mas eu não emagreço. Justamente por isso. Porque você está com o metabolismo lento que está sendo causado pelas suas bactérias do seu intestino.